Eu estou recebendo a Even aqui no programa, a Even Nairi. Olha que nome lindo. Bom dia, Even. Bom dia, Márcia. Bom dia, gente. Amei seu nome, Obrigada. Even. Bem diferente, né, Márcia? Bem, quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 irmãos. Uma mais velha que eu, a Adriana. Aí a do meio, a Ellen Nayara, que é pra combinar com o meu nome, e o caçulinha Joab, a Rapa do Tacho. E você é Even. A Even. Você é mais velha? Eu sou a segunda mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha que eu. Even, achei. E de onde sua mãe tirou seu nome? Já perguntou a ela? Já perguntei. Even pra combinar com Evail. Então, EV de Evail, Even. E o Nairi, o nome da minha mãe é Sunair. É uma história. Se você tampar o Su, fica Nair. Põe o E, fica Nairi. Ela não, vai ser esse daí, pra combinar, pra sair tudo do nome deles. É, os nomes diferentes, né? Só a Adriana. É só a Adriana que A salvou. Adriana ficou no comum. Não salvou não, eu acho super bonito. O meu filho chama Garão. Nossa, mas fica diferente. todo mundo perguntando, não é? É, todo mundo quer saber de onde veio, como fizeram, como Isso. criaram. Agora vamos falar de contação de história. Vamos A Even, lá. pessoal, ela é formada em letras e pedagogia e ela é pós-graduada em contação de histórias. E hoje é o Dia Nacional do Contador de Histórias. E ao contrário daquele seu amigo que vive contando aquelas lorotas, a contação de histórias é uma ciência, tá? Então, olha, você quer seguir a tia Even Nairi, você já pode ir para o Instagram. Ela é pedagoga, ó, por amor e vocação, aqui ele estava falando, contadora de histórias, é do Ministério Infantil, é cristã. E aí ela trabalha com a contação de histórias e também trabalha com a musicalização infantil, que também é ciência, tá? Não é só a música, aprender a música, mas a música ela tem trabalhado vários aspectos da criança, da aprendizagem, do comportamento, Concentração. né? Concentração. Agora fala um pouco da contação de histórias para nós. Então, Márcia, a contação de história, ela é uma arte muito antiga. Então, há muito tempo, as babás, as amas que cuidavam das crianças, reuniam as crianças em fogueiras para contar histórias. E essas histórias, normalmente, eram histórias de terror. Por quê? Porque era uma forma de ensinar as crianças. Então, o conto que nós conhecemos hoje, da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é um conto que, se você pega o conto original, é um conto que ensina as crianças, as meninas principalmente, a não conversarem com estranhos, a não conversarem com homens, né? Então, o lobo mau, na primeira versão da história, ele é um homem peludo, um homem mais velho. Então, a contação de história, ela começou assim, para as pessoas ensinarem as crianças de uma forma lúdica, de uma forma que elas fossem entender os perigos do dia a dia. E isso é válido até hoje. Então, às vezes, para a gente ensinar uma criança, não coma, não aceite doces de estranhos. Nós temos a história de João e Maria. Então, a contação de história, ela ajuda a criança a assimilar os problemas do mundo real, de uma forma mais leve, de uma forma que a mente dela vai entender, vai assimilar. Pois é, porque tem situações assim extremamente difíceis que para você lidar. Por exemplo, quando eles perguntam pra gente de onde vieram, o que, que a gente faz, meu senhor? Tem alguma história pra gente contar isso de uma maneira mais fácil? Mas Aí você fica, eu não posso mentir pra eles. O que, que eu vou dizer agora? A psicopedagogia infantil fala que quando uma criança ela faz uma pergunta, ela já está pronta para saber a verdade. O que nós temos que fazer é adaptar. Então, eu gosto muito da história da sementinha. Então, a gente começa lá com o amor. O papai e a mamãe se amavam muito, se gostavam muito. E o papai tem uma sementinha especial que ele planta na barriguinha da mamãe. E aí você nasce. Ela pergunta por onde? Por onde que planta esse negócio? E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai, né, aumentando, então, um pouco mais da veracidade. Mas, é uma criança pequenininha, ali entre os seus 6, 7, 8 anos, a gente dá uma fantasiada, não mentir, mas a gente dá uma melhorada, assim, na história, e aí vai contando conforme ela vai amadurecendo. É complicado isso, gente. É um tema bem delicado. Eu tenho 4 filhos e eu vou dizer, é sempre, dependendo, eu já falo logo a verdade. Sempre porque assim, melhor. eu digo pra eles assim, não, a mamãe não mente. Então pode ser dura uma situação, mas eu falo a verdade. Concordo. E é sempre melhor dizer a verdade
para as crianças, principalmente, porque se acontecer alguma situação delicada, ela vai se sentir confiante em chegar no pai, na mãe, contar a história, porque o papai e a mamãe não mentem para mim, então eu também não preciso mentir para eles. Eu sou 100% a favor de falar a verdade, né? Respeitando cada fase, cada etapa da vida, mas contando sempre a verdade para as crianças. Sim. E aí, como é que você escolheu, quando você foi fazer letras, a contação de histórias? Vou me especializar em contação de histórias. Então, Márcia, a minha mãe, ela é professora também, e ela sempre trabalhou a vida inteira 3 períodos, mas o horário da noite era reservado para a gente contar histórias, para ela contar histórias para a gente. Então, tem histórias que eu conto até hoje, que foi a minha mãe que me contou. Então, ela criou essa tradição de contar histórias pra gente. Ela fala que, como ela trabalhava muito, era o único momento que ela tinha de ser mãe. Ela fala assim, até hoje. Então, acontece o que acontecesse, a gente tinha esse momento com ela de histórias. E foi assim. E aí... Ela inventava também? Porque inventava haja muita. Cardápio, né? A história toda noite. Muita história inventada. Muitas histórias para explicar o que acontecia. Então, por que a mamãe tem que trabalhar 3 períodos? Porque existia 3 príncipes e princesas que queriam um brinquedo tal. E essa mamãe não tinha como comprar esse brinquedo. Então, ela arrumou um serviço. Então, tudo ela justificava com uma história. O que é muito bom. E aí, quando eu cresci, vim para a faculdade, eu falei, não, eu quero entender melhor isso de contar história, como que funciona. E aí eu descobri que existe a profissão de contadores de história, então existe muita gente aí ganhando dinheiro, contando histórias, existe encontros nacionais de contadores de histórias, existe todo um universo realmente muito bem estudado, muito bem montado em torno disso, de uma coisa, né, que começou lá na minha infância. E na prática, você vai de sala em sala? Como que funciona? Você conta histórias na comunidade? Então, hoje eu trabalho com meu marido numa construção civil. Então, meu projeto de contação de histórias, ele é 100% voluntário. Então, eu conto história nas escolas, eu conto escola nos asilos, já fui contar história em asilo. Inclusive, eles amam histórias de piada, de humor. Conto história na casa de crianças, né, que estão sozinhas, são abandonadas. E se alguma escola quiser, eu também conto histórias em salas de aula. Por exemplo, agora no período da Páscoa, acontece muito convite para contar a história da Páscoa cristã. Então, algumas escolas já me convidaram, inclusive, para contar essa história. Então, hoje eu trabalho assim. Se você quer uma história, você precisa de um contador, às vezes quer dar início a um assunto para elaborar todo um projeto. E eu conto muita história nas igrejas também. Então, histórias da Bíblia. Eu levo, ensino com as crianças. Bom, hoje a gente tem muita verba disponível para bons projetos. Você podia fazer um projeto para contar história para as crianças da periferia, para as crianças, por exemplo, na casa da criança, na casa do adolescente. O adolescente sabe que vai parar numa casa transitória, ele vem todo destruído, gente. Eu tive muita oportunidade de conviver com os adolescentes. Meu filho fazia um projeto de judô, que lá tem gente de todo, lá não tem patente. Você não é, fulano é filho de Beltrano, lá existem crianças que estão em situação de risco, né, que são as crianças da casa adolescente, da casa criança. Tem crianças com transtornos variados, né, as crianças que têm necessidades especiais. Então, convive todo mundo. E o Sargento da Silva, você conhece lá em Tangará, faz um projeto lindo que eu vou mostrar para vocês com criança. Então, convivia muito, eles são muito carentes. São. Nossa, são realmente muito carentes, os adolescentes, às vezes mais do que as crianças. Eu não tive a oportunidade ainda de ir na casa dos adolescentes, na casa das crianças eu já fui. Eu me emocionei muito quando eu fui, porque bem no período que eu fui tinha uma bebezinha de colo. E até fico mal de falar, mas são crianças realmente muito carentes, que precisam desse lado mágico, né? Essa oportunidade de sonhar. Eu falo que a contação de história, ela te dá oportunidade para sonhar. E realmente trabalhar com essas crianças. Você me deu uma ótima ideia, Márcia. Inclusive, já vou me colocar aqui à disposição, se alguém quiser, juntamente comigo, para a gente elaborar esse projeto. É uma excelente ideia, porque realmente as crianças precisam. Costa é maravilhosa, sabe fazer projeto. Porque assim, você faz voluntário, mas isso é uma profissão. Tem hoje verba para isso. E caso você conseguisse um projeto patrocinado,
você podia fazer muito mais coisas, fazer cenários, entendeu? Realmente. Gente, as crianças estão muito carentes, as nossas também, não importa a classe social. Eu saio, eu acordo às 5 da manhã e eu saio e só volto à noite. E tem dias que eu vou passar 2 dias, às vezes, sem vê-los. Quando eu chego, eles estão dormindo. Quando eu saio, eles estão dormindo. Então, é isso. Eu tenho minha mãe, minha irmã, mas não é a mesma coisa. E isso está em todas as classes sociais. As crianças precisam de história. Imagine também, nós temos muitas crianças que não foram desejadas. Você sabia que mais de 50% das crianças que estão aí, que nascem no nosso país, não foram desejadas nem planejadas? Nossa, que dó. Não sabia. Aí os que pais dó. se separam, a mãe arruma às vezes um homem ou vice-versa, que não gosta das crianças, entendeu? Aí eu tenho muita pena de criança, gente. E a criança acaba sofrendo por algo que nem foi a escolha dela, né, Márcia? E outra coisa, a gente está muito cansado, é muito trabalho, é cada vez mais coisa, então você também não tem paciência para contar história para os teus filhos quando você chega em casa. Isso é uma dura verdade, Márcia. É uma dura verdade. Muitas mães reclamam isso pra mim. Quando eu falo, você não precisa elaborar muito. Então, na hora que tá trocando a fralda, na hora que tá dando a comida, na hora que busca da escola, aí elas falam pra mim, mas tia Evelyn, eu chego tão estressada que se eu falar qualquer coisa vai ser pior. Então, assim, na verdade, é algo que primeiro nós temos que trabalhar em nós, né, Márcio? Sim. É o meu filho, é o único momento do dia que eu vou ter com ele, vou respirar fundo, vou ali me organizar um pouquinho, porque, é igual eu falei, a criança não tem culpa. A gente entende que nós vivemos em um mundo que tudo está muito caro, que as mães, em sua grande maioria, têm que trabalhar fora, não tem essa opção, ela tem que trabalhar fora. E, infelizmente, o que não pode acontecer é nós descontarmos nas crianças. Então, eu falo sempre para as mamães assim, usa coisas simples, coisas do seu dia a dia. Então, um espelho. O espelho se torna algo mágico. Às vezes, só o fato de você brincar ali na hora de dar comida, fazer um aviãozinho, conversar com o seu filho. Ai, mas é tão pouco. Mas esse momento, apesar de ser pouco, vai fazer muita diferença para ele. Ou para ela, né? Para o seu filho, para a sua criança. Então, eu falo muito para as mães isso. Usa o mínimo do tempo que você tem. Apesar de ser difícil, aproveita. Porque vai passar, né, Márcia? Eu, infelizmente... Então, eu ainda, infelizmente, não tive filho, eu tive um bebê, mas eu perdi, infelizmente. E eu falo assim, a minha mãe fala muito isso, ela fala que se ela pudesse voltar no tempo, ela teria aproveitado mais, porque acaba, passa. Então, hoje você já tem os seus filhos grandes, né? Não são mais tão criancinhas. Uma de 5 anos ainda. Ai, você ainda tem uma bebezinha. E ela que conta a história pra mim, Oh, meu Deus. Olha, gente... Tem que aproveitar, porque passa. Conta uma história pra nós. Vamos lá. Eu também gosto de história. Hoje eu separei uma história bem curtinha pra contar pra vocês, que é da tartaruguinha. Posso ficar de pé, Márcia? A câmera me pega aqui? Vamos lá. Vou lhe contar uma história engraçadinha. É da tartaruguinha, é da tartaruguinha. Certo dia, os pássaros resolveram que iam fazer uma grande festa, mas ia ser uma festa super exclusiva. Ia ser uma festa no céu. E só poderiam participar dessa festa no céu os animais que sabiam voar. Ai, de repente, o tucano saiu avisando: haverá festa no céu! Haverá festa no céu! E todos os animais queriam participar. A dona tartaruga, que não é boba nem nada, começou a pensar em uma forma de participar dessa festa no céu. E ela pensou e descobriu que o urubu ia tocar na festa do céu com o seu lindo violão dororondom. E ela pensou, já sei, vou entrar dentro do violão e eu vou participar dessa festa no céu. À noite, quando o urubu estava dormindo, ela entrou dentro do violão e ficou lá quietinha, esperando o momento de voar para o céu. Chegou o dia da festa. O urubu carregou aquele violão tão pesado, querendo entender o que estava acontecendo, porque estava tão pesado daquele jeito. Quando ele chegou lá no céu, a tartaruga,
saiu de dentro do violão e brincou, e festou, e dançou, e não percebeu que todos os pássaros haviam ido embora. Ai, a tartaruga ficou desesperada, subiu em uma nuvem e começou a olhar lá para baixo, tentando achar um jeito de sair lá do céu. Ela olhou tanto, que caiu e se espatifou no chão. Coitada da dona tartaruga, ficou com as suas cascas todas quebradinhas e começou a chorar. Aí o papai do céu ficou com muito dó dela e falou assim: calma, dona tartaruga, vamos dar um jeito. Ele pegou uma cola super especial e colou todos os pedacinhos da tartaruga. Olha como ela ficou com os seus cascos coladinho. E é por isso que até hoje todas as tartaruguinhas são todas remendadinhas. São todas remendadinhas. Essa é uma história, Márcia, que a gente usa para justificar, de forma bem lúdica, claro, o porquê da tartaruga ter essa parte dela tão coladinha. Ah, é? Então a gente justifica assim. Existem muitas histórias, e aí, é claro, se eu estou dentro de uma igreja, eu conto as histórias da Bíblia, claro. Mas do lado lúdico, existem muitas histórias de e por que o céu é tão longe? Por que a tartaruga é coladinha assim, tipo um quebra-cabeça no seu casco? E aí a gente vai contando histórias, vai inventando histórias, para deixar aí todo mundo feliz. Que todo mundo gosta de história, né, Márcia? E você grava lá na sua página, assim, vídeos de contação de história? Não, Márcia, eu nunca gravei contando uma história. Não, vamos gravar, coloca lá. Hoje o celular é uma câmera. Coloca lá, que ia ser tão legal. Olha, Evan, se a gente pudesse... Vamos ver as historinhas da tia Evan. Outro dia, eu fui no Spotify, ela me pediu uma historinha. Vocês me desculpem, gente, eu não sei. Minha mãe não contava historinha pra mim. De verdade, coitada da minha mãe. Não tinha tempo. Minha mãe saía de madrugada. Primeiro ela trabalhava na roça. Tá? Depois a gente foi morar na cidade. Ela lavava roupa depois para os outros. Ela carpia até terreno. A minha mãe depois foi ser faxineira no hospital. Ela foi estudar. Então ela acordava de madrugada para deixar a comida meio pronta para nós. Eu também já ajudava. Depois ela ia estudar à noite, porque ela foi fazer o ensino fundamental, que ela tinha estudado só até a 4ª série, mas não lembrava nada. Então, fundamental, médio, e depois um curso técnico em enfermagem, aí no hospital que ela trabalhava de faxineira. Ela foi ser enfermeira, entendeu? E aí, a gente não tinha... Minha mãe chegava exausta, coitada. Chegava, acho que 11h30, meia-noite, porque era em outra cidade. Então, eu tinha que esperar acabar a aula, o ônibus, vir trazer. Ela estudava em São Pedro da Cipa, já viu? Não conheço. Ia perto de Jucimeira, você não conhece? Alô, Jucimeira, um beijo pra vocês. Preciso conhecer. Então, a coitada não tinha tempo de contar a história, mas não vou culpá-la, porque eu poderia ter feito diferente. Mas sem perceber, seguir a mesma trilha. Fazendo outras coisas. Acaba se perdendo, né, no dia a dia. Sim, às vezes eu chego, não consigo falar mais. Dói pra falar, você entendeu? Aí botei no Spotify a historinha, dormimos todos. Eu acho que eu dormi primeiro com a menina. Mas ela amou, né? Amou. Criança ama história. Adulto também, mas as crianças... Aí foi uma sonhação nesse dia, gente. Porque ficou rodando, acabava uma história do Spotify, era outra, tinha caçador pelo meio, era lobo do pé vermelho. Eu sei que foi uma salada, eu acordei assim, atordoado, que o trem ficou ainda batendo no meu ouvido a história a noite inteira. Ô, Márcia, mas para as mamães que estão nos assistindo, tentar no dia a dia mesmo, já que muitas não têm esse tempo, igual você falou, não tem tempo. Mas então... eu tomo banho, quando eu tomo banho, é cantando, entendeu? Vou lavar o cabelinho, é cantando. Conversando. Conversando. Aí ela já canta a música do cabelinho, penteando o cabelinho, penteando. E a gente vai inventando ali, vai compondo ali. É isso aí. Eu falo isso muito é uma isso. contação. É uma contação de história, eu falo muito isso. A contação de história não precisa ser uma história ali com começo, meio e fim, que você sabe certinho. É o que você inventar na hora. Tem uma fase que elas gostam muito da repetição. Então, é todo dia... a mesma história. A mesma história. E todo dia, então, penteando o cabelinho. Eles amam. Então, não precisam se sentir culpadas, mamães que estão nos ouvindo, que às vezes, não tô contando uma história diferente. Não, eles amam. Eles amam mesmo. Que bom. Vamos ver. Você gosta de pão, Evan?
Eu gosto, Márcia. Gostaria de aprender a fazer também. Vou tentar essa receita, que pareceu bem fácil. Pareceu bem fácil? Pareceu, né? Vou tentar. Vai que dá certo. Olha, gente, então hoje, no Dia Nacional do Contador de Histórias, nós estamos aqui com a pedagoga, ela também é formada em letras, a tia Even.